Olá pessoal, uma ótima semana, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Nessa aula nós vamos trabalhar sobre as teorias da norma jurídica, vamos continuar aquele assunto da última aula, que tem como título duas variações sobre o tema do imperativismo. Eu peço que se alguém ainda não resolveu aquele questionário, o quiz que eu enviei para o grupo de WhatsApp, que faça antes de assistir a aula, que após fazer a aula refaçam o quiz e compartilhe o resultado da evolução para que a gente possa pontuar, para que eles já possam pontuar para a V2, porque todas as atividades que a gente fizer daqui até a data da V2, elas vão pontuar para a nota final da AV2, ok? Peço também que assinem o canal, porque a gente está atingindo um maior número de assinaturas, fica possibilitado a fazer transmissão ao vivo, então é interessante que o canal tenha mais assinaturas. Se puderem assinar, eu agradeço. Na aula passada a gente foi mais ou menos até metade desse conteúdo. Eu vou fazer uma retomada, falar rapidamente do que a gente viu na aula passada, mas só fazer uma retomada bem resumida para que a gente não se perca e possa continuar com tranquilidade. Vou ser breve aqui para compensar o vídeo da revisão, que foi muito longo e acaba tomando muito tempo de vocês. Bom, a gente viu que Norberto Bobbio trabalha as duas variações sobre o tema do imperativismo, citando passagens de um outro autor, também italiano, Santo Romano, e a partir dessas passagens de Santo Romano, ele vai desenvolvendo suas ideias. Resumindo o que a gente viu na aula anterior, a gente falou sobre três teorias: a teoria imperativista e uma teoria que é a teoria imperativista e outras duas teorias que são teorias não imperativistas. Vimos que a teoria imperativista lembrando que são teorias sobre a norma jurídica. A teoria imperativista é uma teoria que entende que a norma jurídica é composta de comandos. A norma ela obriga, ela proíbe, ou seja, ela está sempre comandando de forma positiva ou negativa, conforme obrigue ou proíbe. E que, em oposição à teoria imperativista, surgiram teorias, ora denominadas não imperativistas, ou também de anti-imperativistas. E que essas teorias estudadas, teorias não imperativistas, foram a teoria que entende a norma como um juízo de valor e a outra, a teoria que entende a norma como um juízo hipotético. Bom, uma conclusão parcial sobre o estudo dessas três teorias, que foi feito na aula anterior, é que essas teorias são teorias que não se excluem. Na realidade, elas se complementam. Por quê? Porque elas não são gêneros distintos, e sim, as três teorias, três espécies de um mesmo gênero. E que elas não são teorias erradas. A teoria imperativista, embora tenha sido contraposta pelas outras, nós vimos que o entendimento aqui, ela não é uma teoria errônea, mas é uma teoria muito simples, que sozinha é incapaz de abranger toda a experiência jurídica, todos os imperativos constantes no ordenamento jurídico. Então, as três teorias na realidade são espécies de um mesmo gênero. Gênero esse que Norberto Bobbio descreve como sendo uma declaração de vontade. Então, segundo a ponderação e a conclusão de Norberto Bobbio,
cima dessas passagens de Santo Romano e num diálogo com outros autores das outras teorias, a norma jurídica seja entendida como comando, como juízo de valor ou como juízo hipotético, os três casos ela acaba constituindo em uma declaração de vontade. Então esse é o gênero do qual temos essas três espécies em análise, discussão e contraposição. Humberto Bobbio classifica as proposições em prescritivas e declarativas, diferenciando-as da seguinte forma: uma proposição prescritiva, ela visa influir sobre o comportamento alheio, de certa forma direcionar, reprimir, ou influir de qualquer forma nesse comportamento alheio, uma proposição prescritiva. Já uma proposição declarativa, ela apenas declara, ou seja, ela visa apenas informar sobre o acerca de algo, ou seja, como o próprio nome diz, declarar, informar a respeito de algo. Essa é a diferença da proposição prescritiva para a proposição declarativa. A proposição declarativa ela também é chamada de descritiva. Declarar, descrever, acaba dando no mesmo. Agora, prescrever é que tem sentido de imposição. Imposição sem possibilitar discussão, ponderação a respeito. Bom, o autor afiliado a essa teoria imperativista é Augusto Thom, é um alemão. Pegando um trecho da obra dele, dá para a gente ter uma noção realmente de qual é o sentido da norma para a teoria imperativista. Vou ler aqui um trechinho de Augusto Thom, que diz o seguinte: o ordenamento jurídico tende a dar a todos aqueles que estão sujeitos às suas prescrições um impulso em direção a um determinado comportamento. Consista esse comportamento uma ação ou uma omissão. Ou seja, em resumo, é o que a gente tinha falado. Para a teoria imperativista, a norma ela tem essa intenção de direcionar o comportamento e de influir, de certa forma, no comportamento alheio, direcionando ou privando de determinado, ou seja, dando um rumo ali, influindo nesse comportamento alheio. Essa é a ideia que nós comprovamos aqui com esse trecho de Thom sobre a norma jurídica para a teoria imperativista. Bom, então passamos a trabalhar as teorias não imperativistas e vamos começar pela que entende a norma jurídica como um juízo hipotético. Vamos começar trabalhando com a teoria kelseniana, né, que segundo essa teoria de Hans Kelsen, a norma jurídica ela não é um comando, mas sim um juízo hipotético. Então Kelsen procura demonstrar que a norma jurídica não é um comando, e sim um juízo hipotético. E ele cria uma fórmula para representar a norma jurídica. Kelsen diz que a norma jurídica assume a fórmula se, então, onde esse se é uma condição e esse então uma consequência, que estão relacionadas. A uma condição está relacionada a uma consequência. Mas como? Vamos deixar mais claro. Vamos trazer uma norma para encaixar na fórmula, para que a gente possa entender. Vamos pegar uma norma um artigo bem conhecido, né? Vamos pegar o artigo 121 do Código Penal, onde está escrito: matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos.
Então esse se, que é a condição, seria o matar alguém. O então, que é a consequência, seria a sanção jurídica, ou seja, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então inicialmente é essa forma que Kelsen formula para representar, para encaixar a estrutura da norma jurídica. Depois Kelsen, pesquisando, ponderando, ele acaba substituindo essa fórmula por uma outra. E essa outra fórmula é a seguinte: se é A, deve ser B. E aí podemos fazer o mesmo comparativo em relação ao artigo 121. Se é A, ou seja, se matar alguém, deve ser B, ou seja, deve ser recebida a essa condição uma consequência, que seria a sanção jurídica, ou seja, a pena de 6 a 20 anos. O que muda nessa evolução, nessa substituição de fórmula feita pelo próprio Hans Kelsen, é que na primeira, essa relação entre a condição se e a consequência, então, ela seria uma relação automática, uma relação de certeza. Se, então, matou alguém, será punido com reclusão de 6 a 20 anos. Já na segunda, não. Passa a ter aqui um dever ser. Ou seja, se há, ou seja, matar alguém, deve ser atribuído uma sanção jurídica, que é a pena de 6 a 20 anos. Mas vejam que essa relação, essa conexão da condição à consequência, ela já não é automática. Ela já deve ser instituída, porque ela deve ser, ou seja, se deve ser, não é certeza que será. Ou seja, se é A, ou seja, se matar alguém, se determinado indivíduo matar alguém, deve ser B, ou seja, deve ser punido com a sanção jurídica prevista, que é a reclusão de 6 a 20 anos. Só que deve ser, ou seja, isso depende de algo, não é algo automático. E aí, por último, ainda é feita uma reproposição dessa proposta, dessa fórmula proposta por Kelsen. Por essa fórmula, se é A, deve ser B, ela ainda é modificada, reproposta da seguinte forma: se é A, B está prescrito ou pelo menos autorizado. Então, com essas três mudanças, com essas três fórmulas apresentadas, vai se aperfeiçoando, de forma que Kelsen chega a essa terceira fórmula, ou seja, se é A, B está prescrito. Ou seja, trazendo o exemplo do artigo 121, se ocorreu homicídio, matar alguém, B, que é a consequência, a sanção jurídica, a reclusão de 6 a 20 anos, ela está prescrita, mas não é aplicada automaticamente. Mas esse está prescrito ou autorizado, isso está induzindo algo, ou seja, está havendo um direcionamento a alguém. Bom, qual a vantagem dessa reformulação, dessa reproposição, dessa nova proposta onde a fórmula fica se é A, B está prescrito ou autorizado? É colocar em evidência uma outra figura, que é o Estado juiz. Ou seja, se é A, ou seja, se houver homicídio, B, que é a consequência, que é a sanção jurídica, ela está prescrita ou autorizada. Se ela está prescrita ou autorizada, essa norma, de certa forma, ela está prescrevendo que deve ser aplicada. E aí ela acaba evidenciando a figura do juiz, que é o responsável pelo processo que resultará na aplicação
dessa sanção jurídica. Bom, aí Norberto Bobbio ele faz uma conclusão em relação a essa terceira fórmula, né? Essa reproposição de Kelsen. E aí é o seguinte, qual é essa conclusão do Norberto Bobbio? É que essa reproposição, ou seja, essa terceira fórmula, se é A, B está prescrito ou autorizado, ela tem uso declarativo em relação ao grupo social, à sociedade. Se houver homicídio, a sanção jurídica está prescrita. Para o grupo social, Norberto Bobbio entende aí que essa prescrição ela é declarativa, ela está declarando que se houver um homicídio, está prescrito uma sanção jurídica para punir o homicida. Porém, Norberto Bobbio nos chama a atenção para o seguinte, que é em relação ao juiz. Essa proposição ela é declarativa em relação ao grupo social, mas em relação ao juiz, ela não é declarativa. Ela não visa apenas informar algo, ela é prescritiva. Por quê? Ela é prescritiva, como ele diz, ou pelo menos autorizativa. Por quê? Porque ela se direciona ao juiz para que ele haja e processe o homicida que seja denunciado por aquele ilícito. No entanto, em relação ao juiz, essa proposição, matar alguém relacionada a essa pena, ela objetiva determinar que ele, né, no caso o juiz, ele faça algo que é processar, presidir o processo, coordenar o processo para que seja aplicada essa sanção jurídica, se assim o resultado do processo. Resumindo, o que foi que nós concluímos nessa discussão? Levado a isso pela análise de Norberto Bobbio em cima dessas reformulações de fórmula de Kelsen, é que, mesmo para a teoria que tem a norma como juízo hipotético, defendida por Kelsen, a norma jurídica, no caso aqui, né, essa proposição, ela é também prescritiva. Prescritiva está ligada ao comando, ela também comanda, ela também obriga. E nesse caso ela obriga ao juiz, ela é uma obrigação para o Estado juiz, embora possa ser entendida como declarativa em relação à sociedade ou ao grupo social. Ou seja, mesmo aqui numa teoria anti-imperativista, conclui-se que a norma, né, a proposição, norma jurídica, ela é sim prescritiva, só que ela tem uma prescrição, digamos assim, limitada, não de forma ilimitada, automática, mas ela é limitada, ela é condicionada à atuação do juiz. Olha, aqui é interessante esclarecer sobre a diferença entre duas conexões ou relações, que seria a relação entre causa e efeito e a relação entre o ilícito e a sanção jurídica. E para ficar mais claro isso, vamos pegar uns exemplos. Os exemplos sempre ajudam. Vamos tratar aqui de uma relação entre causa e efeito e depois mostrar uma relação entre um ilícito e uma sanção jurídica, para que a gente perceba
essa diferença? Porque essas teorias imperativistas e imperativistas estão toda hora tratando dessas conexões, dessas relações. Ora, induzindo que seria uma relação do tipo relação causa e efeito, ora não. Certo? Então é o seguinte, em relação a uma conexão entre causa e efeito, nós podemos exemplificar, lembrando que isso ocorre, por exemplo, numa lei científica. Vamos pensar, por exemplo, na lei da gravidade. Bom, voltando aqui, imagina a lei da gravidade. Eu estou aqui com esse marca-texto, certo? Vamos pensar aqui numa relação causa e efeito. Então, vamos entender como causa eu soltar esse marca-texto e como efeito a queda. Qual a relação entre eu soltar esse marca-texto e a sua queda? Essa relação é automática, ela ocorre automaticamente, ou ela é instituída, ou ela depende da ação de alguém? Aqui fica simples de entender. Se eu soltar, ou seja, a causa aqui, a relação entre o efeito, que é a queda, é automática, certo? Então, uma relação automática, natural, certo? Então, para fazer esse comparativo, aí nós percebemos que entre um ilícito e uma sanção jurídica não é dessa forma, não é como na lei científica. Por exemplo, matar alguém é um ilícito. A esse ilícito, nós relacionando esse ilícito a uma consequência, nós vamos ver que essa relação, essa conexão, ela não é automática, como lá na situação, no caso da causa e efeito, da relação ou da conexão causa e efeito. A relação entre o ilícito, matar alguém, e a consequência, a sanção jurídica, ela não é uma relação automática, ela não é uma relação natural. Ela é uma relação instituída, que precisa ser instituída, que depende da ação de alguém, no caso do exemplo de Kelsen aqui, do juiz. Depende do juiz instituir esta sanção por meio do processo. Ok? Para a gente entender essa diferença e ver que mesmo os imperativistas defendendo que, como a norma jurídica para eles era comando, era obrigar a proibir, ou seja, eles induziam a entender que aquela norma era uma prescrição, era uma proposição prescritiva, ou seja, um comando em que essa relação entre o ilícito e a sanção seria automática, quando na realidade não é. É uma relação que está condicionada a um agir, a uma ação, no caso, a ação do juiz. Bom, vamos passar à terceira teoria, que é uma teoria não imperativista, que é a teoria que entende a norma jurídica como juízo de valor. E aqui nós temos, nessa corrente, nessa teoria, o autor Tommaso Perazzo, que é um italiano. E aqui é interessante destacar a distinção de juízo de valor para a linguagem filosófica e para a teoria não imperativista de Perazzo, que é a teoria que entende a norma jurídica como juízo de valor, porque esse sentido de juízo de valor é diferente. O sentido de juízo de valor para a teoria não é o mesmo sentido de juízo de valor na linguagem filosófica. Na linguagem filosófica, juízo de valor está ligado à correção ou incorreção, que é decidido com base em um ponto de vista pessoal
por um julgamento baseado num conjunto particular de valores. E para a teoria não imperativista, não é esse o sentido do juízo de valor. Aqui, a teoria não imperativista, que entende a norma como juízo de valor, afirmar que a norma jurídica é a valoração de um comportamento, é a valoração de um fato, significa dizer que a norma jurídica considera aquele comportamento, aquele fato, uma condição de certa consequência, ou seja, considera tal comportamento ou fato como sendo uma condição certa de uma consequência jurídica. Ou seja, juízo de valor aí no sentido de qualificar, de valorar determinados comportamentos como sendo comportamentos hábeis, dignos de serem associados a uma consequência jurídica. Ou seja, é valorar, classificando determinado comportamento ou fato como sendo um fato jurídico. Então, para Perazzi, ou melhor, para a teoria não imperativista, que entende a norma como juízo de valor, a norma jurídica é considerada naquilo que ela diz, no conteúdo da norma, ela nada mais é do que um juízo de valor. Ou seja, ela classifica determinados fatos como fatos jurídicos. Ela valora determinados comportamentos como sendo comportamentos jurídicos, como um comportamento jurídico. De forma que a norma jurídica ela age como consiste, né, em ser ali um esquema de qualificação. Tem a função de qualificar comportamentos, fatos como jurídicos. E aí nós nos perguntamos, né, diante disso, mas o que seria o fato jurídico? O que seriam fatos jurídicos? E a resposta é que fatos jurídicos seriam os fatos aos quais são associados pelo ordenamento jurídico certas consequências. Então, nem todo fato é um fato jurídico. É fato jurídico apenas aquele que o ordenamento jurídico prevê consequência para eles. Você encontrar com um conhecido na rua e não dar um bom dia, não cumprimentar, esse fato não seria um fato jurídico. Porque o ordenamento jurídico ele não associa a esse comportamento uma consequência jurídica. Já você encontrar alguém e lesionar essa pessoa, aí sim, isso seria um fato jurídico. Por quê? Porque o ordenamento jurídico ele associa a esse comportamento uma consequência jurídica. Então seria nesse sentido, para essa teoria, o sentido de juízo de valor. Pois vamos esclarecer melhor aqui a partir de algumas perguntas. Diante do que a gente viu e analisou com Norberto Bobbio, há um distanciamento, há uma distância entre a norma prescritiva, ou seja, comando, lá para a teoria imperativista, e a norma com juízo de valor. A gente poderia, a partir de uma primeira impressão, responder que sim, que há um distanciamento. Por quê? Porque a norma prescritiva, né, o comando, lá na teoria imperativista, ela obriga, ela visava obrigar ou proibir.
E a norma jurídica a gente viu que ela consiste apenas em valorar, em qualificar comportamentos, fatos como fatos jurídicos. Porém, se a gente analisar melhor, a gente vai acabar superando essa impressão de distanciamento entre a teoria imperativista e a teoria da norma com juízo de valor. E isso muda quando passamos a perceber que essas consequências, essas sanções jurídicas atribuídas àquele fato valorado como fato jurídico, eles representam também uma obrigação ou um dever. E essa obrigação, esse dever, é direcionada no caso aqui, ao juiz, ao Estado juiz. Porque quando a norma jurídica valora, classifica, qualifica um determinado comportamento como sendo jurídico, como sendo um fato jurídico, ela está associando isso a uma consequência jurídica e, de certa forma, criando para o juiz um poder que não é um simples poder, um poder dever, um poder obrigação de aplicar a consequência a esse fato jurídico. Aqui na teoria não imperativista, que vê a norma como um juízo de valor, também é criada uma fórmula para representar. E a fórmula da norma jurídica aqui, no caso imperas, é a seguinte: se A, X deve ou pode ser B. Esse A é a condição, levando lá para o mesmo exemplo. Se houver um homicídio, se matar alguém, X aqui seria o juiz. X deve ou pode, e no caso aí não é um simples poder, é um poder dever ser B, ou seja, relacionar a consequência, que é a sanção, a esse ilícito, que no caso do homicídio. Ou seja, analisando melhor, a gente vai ver que essa fórmula não diferencia muito, ela não difere muito de Hans Kelsen. Ela, de certa forma, é uma proposição prescritiva em relação ao juiz. Só que aqui não há uma prescrição incondicionada. Essa relação entre a condição e a consequência, ou seja, entre o ilícito e a sanção, ela não é incondicionada, ela está condicionada a uma atuação, a uma ação, no caso do juiz. Então, as três teorias estudadas, elas constituem gêneros ou espécies. Qual a resposta a essa pergunta? As três teorias, a imperativista e as duas não imperativistas, a que entende a norma como juízo hipotético e a outra que entende a norma como juízo de valor, essas três teorias, elas constituem gêneros ou espécies. Eu acho que ficou bem claro que elas são espécies de um mesmo gênero. E aqui nós podemos dizer que ambas são, conforme dito por Norberto Bobbio, uma declaração de vontade e mais, que ambas são prescrições, proposições, ambas são proposições prescritivas. Só que não são proposições prescritivas incondicionadas. Elas prescrevem sim, elas visam influenciar no comportamento de alguém, no caso aqui do juiz, certo? Mas isso há uma condição, está condicionado a uma ação, a atuação do juiz, não é algo automático, como lá na relação causa e efeito. E a teoria imperativista, ela queria atribuir às normas jurídicas o caráter de imperativos incondicionados. Que está com uma pergunta, mas eu já estou afirmando. Na realidade, o que a teoria imperativista de Augusto
Tom queria era exatamente isso, atribuir às normas jurídicas o caráter de imperativos incondicionados, tipo uma relação causa e efeito, onde a conexão entre a causa e o efeito, no caso aqui entre o ilícito e a norma, seria automática, né, seria natural, quando na realidade não é. Ela é instituída, ou seja, ela depende, essa relação entre o ilícito e a sanção, ela depende de um processo, ela depende de uma atuação do juiz no processo. E as teorias não imperativistas afirmam que as prescrições jurídicas se expressam sempre de forma condicionada? Sim. O que nós vimos é que elas acabam por admitir que em relação ao juiz são proposições prescritivas, né, que elas visam influir sobre o comportamento do juiz. Elas visam a obrigar, a impor um poder-dever, um poder-obrigação ao juiz de processar para que aplique a sanção ao ilícito. Bom, pessoal, último slide. E aqui, resumindo, resumo. Nós podemos dizer que a reação ao imperativismo é uma reação contra a forma de imperatividade incondicionada. Não é simplesmente uma reação contra a imperatividade. As normas não imperativas, as teorias não imperativas sobre a norma jurídica, elas na realidade elas não reagem contra o imperativismo, negando a imperatividade. Eles apenas dizem, não, realmente existe a norma jurídica, são proposições prescritivas, há essa imperatividade, só que é uma imperatividade condicionada, não é algo que acontece automaticamente, depende de uma ação, de um agir, no caso do juiz. E por último, reforçar o que é colocado aqui por Norberto Bobbio, que é muito vasto o gênero de proposições prescritivas. E aí são diversas espécies, como ordens, intimações, implorações, avisos, invocações, súplicas e outras. Mas que todas são comandos apenas com distinto grau de influência. Nós formos ver no ordenamento jurídico, nós vamos ver que as normas elas têm esse distinto grau de influência. Uma tem um poder maior de influir o comportamento alheio e outras bem menor. Se nós pegarmos lá na Constituição Federal, nós vamos ver que nós temos as normas programáticas, que são verdadeiros programas para serem implantados a médio e a longo prazo. Programas na área da educação, programas na área da saúde, e ali não deixa de ser, aquela norma não deixa de ser imperativa, ela não deixa de obrigar alguém. Só que essa imperatividade, ela é bem menor, ela tem bem menos influência do que de certas outras normas. Ok? Então, era isso. Esse assunto, ele realmente é bem, digamos que meio chato, não vou dizer que não seja interessante, é um assunto interessante, né? É um assunto bastante interessante, mas ele é polêmico, né? São teorias contrapostas, são teóricos em cada teoria defendendo uma determinada posição e até mesmo mudando de posição. Então isso, se causou muita confusão entre eles, também causa entre a gente. A gente conclui aqui, a princípio, a atividade em relação a esse assunto é só o quiz, né? Vocês resolvam para que eu possa computar essa pontuação de vocês. Os próximos assuntos são bem mais tranquilos, né? São assuntos bem mais práticos, bem mais ligados ao dia a dia nosso, das profissões que exercemos ou que queremos exercer. Então dá para a gente fazer bem mais exemplificações, tá comparando e tornando o assunto mais interessante, mais chamativo e empolgando mais a gente. Então obrigado pela atenção. Resolvam antes e depois aí o quiz
Compartilhe aí comigo e até a próxima aula. Uma excelente prova a todos. Qualquer coisa, entre em contato comigo.